Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema: absolvição da presidenta do PT sangra a Operação Lava Jato? Não há dúvidas de que o principal acontecimento político dessa semana foi a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em absolver a presidente do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann. É a primeira vez que uma liderança de peso do Partido dos Trabalhadores é plenamente absolvida por alguma instância do sistema de justiça. Ela foi absolvida por 5 votos a 0 dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e absolvida por 3 votos a 2 também pelo crime de falsidade ideológica eleitoral, o chamado Caixa 2. Com isso, Gleisi Hoffmann, inocentada, pode seguir com absoluta liberdade o seu papel de presidente do PT e ganha um novo peso na vida política do país. Ela, além do papel natural de liderança que exerce no PT, que vem acumulando nos últimos meses, desde a sua eleição no 6º Congresso do partido, ela agora carrega um atestado de inocência dado pelo sistema de justiça, que pode ser acusado de qualquer coisa, menos de favoritismo aos dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Mas para além desse significado positivo para o PT, para a esquerda e para a própria senadora Gleisi Hoffmann de sua absolvição, é importante que analisemos o que significa, ou o que pode significar politicamente essa decisão. Muitos debatem se a Operação Lava Jato está vivendo um ponto de inflexão, se a Corte Suprema está começando a refazer a trajetória da República de Curitiba, se a Corte Suprema, ou ao menos parte da Corte Suprema, está disposta a rever as características, ou algumas das características fundamentais da Operação Lava Jato, e em especial os mecanismos que permitiram que fosse desatada uma implacável perseguição política de caráter seletivo, o chamado lawfare, em especial contra o Partido dos Trabalhadores. Fica em tela, evidentemente, a partir especialmente dos votos do ministro Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, uma crítica duríssima à chamada indústria das delações premiadas, a possibilidade de condenar as pessoas exclusivamente por conta dos acordos de delação ou acordos de colaboração premiada, como preferem alguns, feitos por determinados réus, em geral empresários, que para escapar da cadeia entregam informações sobre outros réus, em particular lideranças políticas, e essas delações, independentemente de terem provas materiais sólidas que a corroborem, vinham sendo suficiente para levar à condenação vários dirigentes petistas. A Corte Suprema claramente disse, ao menos na sua segunda turma, que este mecanismo não pode mais ser aceito desta forma, que esse mecanismo torna, no dizer do ministro Ricardo Lewandowski, torna as provas imprestáveis. É um elemento importante de recomposição de garantias constitucionais. Essa crítica dura à indústria das delações premiadas, que é um pilar da Lava Jato. A Lava Jato, ela tem, como diz o próprio promotor, chefe da Lava Jato, Delanhol, é uma operação baseada muito mais em convicções do que em provas, e essas convicções são tratadas como provas a partir das delações premiadas. Se há delações premiadas, o sistema ancorado em Curitiba se sente suficientemente à vontade
para condenar réus, mesmo que não existam, repito, provas a respeito dos crimes que lhes são imputados. O caso mais evidente é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra o qual não se levantou qualquer prova de propriedade do famoso apartamento do Guarujá ou do sítio, que é o segundo julgamento que está sendo preparado ali pelo senhor Moro e pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Vários outros dirigentes também foram condenados sem prova, é o caso do ex-ministro Zé Dirceu, é o caso do ex-tesoureiro João Vacari, e se preparam vários outros processos sem ancoragem em provas, sem atos de ofício, de atos de corrupção, a respeito de corrupção passiva, sem identificação clara da materialidade dos crimes. Como essas pessoas são condenadas? Pela delação premiada. Então, é claro, deve ser visto com certo otimismo até essa decisão da segunda turma da Corte Suprema em relação à absolvição da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Mas deve ser um otimismo moderado. Esse otimismo deve ser moderado porque a segunda turma não é majoritária no plenário da Corte Suprema. Como vocês sabem, a Corte Suprema se divide em duas turmas. Cada uma das turmas tem 5 integrantes, porque o presidente da Corte não participa de nenhuma dessas duas turmas. A segunda turma tem uma maioria, como se diz no linguajar da doutrina jurídica, uma maioria garantista de 3 votos a 2 ou de 4 votos a 1, dependendo do tema. Enquanto na primeira turma ocorre exatamente o oposto. Normalmente o ministro Marco Aurélio de Mello fica isolado e há uma maioria de 4-1 solidária à República de Curitiba, à Operação Lava Jato. Como a presidente da Corte também é uma lavajatista, a ministra Carmen Lúcia, e em geral no plenário há uma maioria apertada, mas real, de 6 votos a 5, embora a ministra Rosa Weber tenha uma certa instabilidade e oscile entre os dois polos, há em geral uma maioria lavajatista na Corte Suprema. Mesmo assim, a Operação Lava Jato teve uma derrota importante também nessa semana na Corte Suprema no que diz respeito à condução coercitiva, por 6 votos a 5, porque a ministra Rosa Weber, nesse caso, votou com o bloco garantista, ficaram proibidas as conduções coercitivas. O que é a condução coercitiva? A utilização de uma operação policial para obrigar um determinado réu a prestar depoimento, mesmo sem antes tê-lo intimado e ele ter se recusado. Ou seja, é uma espécie de prisão por algumas horas, as pessoas ficavam sob controle da polícia por algumas horas para prestar seu depoimento no âmbito da Operação Lava Jato. Não há previsão constitucional para a condução coercitiva e essa foi a apreciação da Corte Suprema ao proibir esse tipo de prática que foi o zero e vezeiro durante todos esses anos da Operação Lava Jato. O próprio presidente Lula foi vítima de uma condução coercitiva e muitos outros, são mais de 200 conduções coercitivas nesses 4 anos de Operação Lava Jato. A condução coercitiva foi utilizada como instrumento de pressão sobre os réus, de amedrontamento, fazia parte da campanha lavajatista a utilização desse instrumento que agora está proibido. Portanto, são sinais de que a Operação Lava Jato, que já perde apoio na opinião pública pela clara manipulação das suas sentenças, pela sua utilização com objetivo político evidente de retirar o presidente Lula da disputa eleitoral, a Operação Lava Jato, já carente de apoio na opinião pública, passa a perder também sua sustentação nas cortes superiores do país e vai se enfraquecendo. Ela não está morta, ela sangra. Ela está ferida, mas ela não faleceu. A Operação Lava Jato ainda representa uma contradição, um choque no interior do sistema de justiça e ainda faz parte do conjunto de operações de guerra do Partido do Golpe. Mas sofreu nessa semana 2 derrotas importantes: a proibição da condução coercitiva pelo pleno do STF e a absolvição da presidente do PT
e outros réus que estavam sendo acusados no mesmo processo, essa absolvição decidida pela segunda turma da Corte Suprema. Dia 26 agora, próxima terça-feira, será julgado mais um habeas corpus favorável ao presidente Lula. Algumas pessoas, em função dos resultados dessa semana na Corte Suprema, em especial por conta da absolvição da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, passaram a ter um forte otimismo e achar que talvez a Corte Suprema, a mesma segunda turma, venha libertar o presidente Lula nessa terça-feira. É possível, mas não é provável. É uma decisão que envolve uma outra dimensão. Não se trata apenas de garantir direitos para todos os réus, que é uma campanha à qual se juntou, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, notório antipetista, aliado dos tucanos, mas que passou a defender um amplo garantismo em relação aos réus, porque quer, evidentemente, preparar terreno para o julgamento de seus pares. E a escolha da estratégia para isso foi defender com muito vigor as garantias previstas na Constituição, para que essas garantias, hoje ofertadas aos petistas, possam também ser aplicadas aos tucanos quando for sua hora de acertar as contas com o sistema de justiça. Vários tucanos estão sendo já tirados dos processos, o próprio Ministério Público pede sua absolvição ou pede o cancelamento, a anulação das acusações, a eliminação dos inquéritos, mas alguns irão à justiça, serão julgados. O caso do senador Aécio Neves, provavelmente também venha a ser o caso do senador José Serra, e Gilmar Mendes escolheu uma estratégia garantista para poder preservar seus pares. Mas outra coisa é libertar o presidente Lula e colocá-lo em condições muito mais favoráveis para a disputa eleitoral de 2018. Uma decisão desse tipo, mais do que oferecer garantias, é estabelecer uma nova conjuntura política no país amplamente favorável ao PT na disputa presidencial. Não é provável que o ministro Gilmar Mendes apoie essa tese. Lembremos que o pedido de habeas corpus que está na Corte Suprema em relação ao presidente Lula tem uma possibilidade anulatória da condenação de Curitiba, referendada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, porque um dos argumentos fundamentais da defesa do presidente Lula ao apresentar o pedido de habeas corpus, a suspensão da pena do presidente Lula, é de que há evidentes provas de que o juiz Sérgio Moro não era o juiz natural do caso do apartamento do Guarujá, porque não haveria conexão entre esse suposto crime e a corrupção da Petrobras, e esse caso do apartamento do Guarujá não deveria ser julgado em Curitiba, mas sim em São Paulo. Se o STF, se a segunda turma aceitar esse argumento, para além de libertar o presidente Lula, estaria promovendo a anulação das condenações em Curitiba e Porto Alegre por desvio de origem. E esse desvio de origem levaria ao recomeço do processo contra o presidente Lula em outra alçada. E se isso ocorre, o presidente Lula estaria livre da lei da ficha limpa, porque estaria zerada sua condenação e seu processo recomeçaria desde o início. Uma decisão desse tipo tem evidente repercussão sobre a situação política do país e, nesse caso, o ministro Gilmar Mendes não é certo, não é provável que venha se juntar a uma maioria que leve à libertação do presidente Lula. Embora o cenário não seja dos mais otimistas para terça-feira, é verdade que as chances de uma decisão favorável cresceram. Cresceram porque o partido do golpe está numa grave crise política. Vou explicar um pouco essa questão, que é bastante relevante. O que é o partido do golpe? Nós podemos compreender que o que aconteceu em 2016, com a derrubada do governo constitucional da presidente Dilma Rousseff, foi produto de uma ação política e jurídica
que provocada pela confluência de 4 frações distintas da ordem burguesa no país, que não tinham entre si um Estado maior, mas todas essas 4 frações confluíram para a derrubada da presidente Dilma e vieram a constituir aquilo que nós podemos chamar do partido do golpe. Uma fração é o grande capital financeiro, que desejava a derrubada dos governos petistas para impor sua agenda ultraliberal. Outra fração são os partidos tradicionais da direita, especialmente o DEM e o PSDB, aos quais se juntou o MDB, partidos tradicionais de direita que se dispunham a ser o braço político do grande capital e operar a derrubada da presidente Dilma e estabelecer um outro governo que não passasse pelo crivo eleitoral, mas que impusesse a agenda ultraliberal defendida pelo grande capital. Uma terceira fração é o sistema de justiça. Esse condomínio entre partes do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, que desataram o lawfare, a perseguição jurídica que buscava principalmente criminalizar o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, ainda que o custo a pagar fosse criminalizar o conjunto do sistema político, incluindo parceiros dos setores conservadores que dominam o sistema de justiça, como é o caso dos partidos da direita. O sistema de justiça, portanto, era a terceira fração do partido do golpe. E a quarta fração do partido do golpe, que fornecia o discurso de opinião pública, que articulava a ação de todas as outras frações, que organizava a confluência dessas frações no objetivo golpista, que são os meios monopolistas de comunicação. Essas 4 grandes frações constituem o partido do golpe. E eles tinham uma estratégia de 4 capítulos. O primeiro capítulo era derrubar a presidente Dilma. Foram bem-sucedidos nessa tarefa, com o enfraquecimento do governo Dilma em função da crise econômica e dos erros cometidos pelo próprio governo. O governo foi derrubado pelo que representava, pelo fato de que o governo Dilma não era um obstáculo para a aplicação da agenda ultraliberal, mas foi ao chão porque não conseguiu adotar políticas que levassem a mobilização social suficientemente forte, política e social suficientemente forte para deter o golpismo. O primeiro objetivo, portanto, era derrubar o governo da presidente Dilma. O segundo capítulo dessa estratégia era aplicar, durante os 2 anos entre a derrubada do governo da presidente Dilma e as eleições de 2018, a agenda ultraliberal, as reformas dessa agenda, as reformas centrais, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do modelo de exploração do petróleo e outras reformas que destruíam direitos da classe trabalhadora, destruíam a soberania nacional e abriam o país para os múltiplos interesses do grande capital financeiro, local e internacional. Parcialmente conseguiram cumprir essa agenda, mas não tiveram forças para aplicá-la no seu todo, no seu conjunto. Por exemplo, a reforma da Previdência, eles não foram capazes de aplicar. Terceiro capítulo da estratégia, criminalizar o PT e Lula de tal sorte que o PT e Lula estivessem expurgados do cenário principal da luta política do país, o PT, Lula e o conjunto da esquerda, fazendo com que a disputa pelo poder no país voltasse a ser um negócio entre frações das classes dominantes, sem chance da classe trabalhadora e os seus partidos terem protagonismo, manterem o protagonismo que conquistaram a partir de 89, quando o presidente Lula disputa pela primeira vez o segundo turno, disputa pela primeira vez as eleições presidenciais e vai para o segundo turno contra Collor de Mello. Esse objetivo, embora o presidente Lula esteja preso e com o risco de ter sua candidatura interditada, tampouco foi logrado integralmente. O presidente Lula é o favorito nas pesquisas eleitorais, o PT recuperou sua imagem junto à sociedade, a situação de isolamento a que queriam condenar o presidente Lula e o PT se reverteu. Quem hoje se encontra profundamente isolado é exatamente o partido do golpe, especialmente os partidos tradicionais da direita que se vincularam à operação golpista. O governo Temer tem uma impopularidade recorde na história do país, os partidos tradicionais da direita não conseguem ter candidaturas presidenciais com fôlego. E aí está o 4º capítulo da estratégia, esse sim inteiramente fracassado e que explica a crise do partido do golpe.
Eles imaginavam chegar às eleições de 2018 com uma candidatura de centro-direita que unificasse esse partido do golpe e que pudesse ter como discurso a seguinte narrativa: recebemos uma herança maldita na economia, tivemos que submeter o país a sacrifícios, mas consertamos os erros que o PT cometeu e a economia está em ordem. E agora é hora de compensar o povo por esses sacrifícios. E aí oferecer uns caraminguás, uns programas sociais, uns programas de compensação, que de alguma maneira desse viabilidade eleitoral para uma candidatura de centro-direita. Esse quarto capítulo, que é o que dava o desfecho à estratégia do golpe, ele, até o presente momento, é um grande fracasso. A centro-direita, o golpe foi dado pelos partidos de centro. O golpe foi dado pelo DEM, pelo PSDB, pelo MDB, que são partidos de centro, tiveram apoio do PSB, um partido que se deslocou naquele momento da centro-esquerda para o partido do golpe, dando seus votos para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não é? Os partidos de centro, os partidos que deram golpe hoje estão fragmentados. O PSB rompeu com o sistema do golpe. Esses partidos se enfraqueceram, suas candidaturas não têm popularidade alguma, e aquelas forças de ultradireita que eles convocaram para a mobilização das camadas médias contra os governos petistas, essas forças se afastaram dos partidos tradicionais de direita e deram vida a uma candidatura de ultradireita que esvazia os votos dos partidos de centro, que é a candidatura do senhor Bolsonaro. Nessa situação da crise do partido do golpe é que nós devemos entender a absolvição da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A absolvição da presidente Gleisi Hoffmann representa mais um capítulo da crise do golpe, da crise do partido do golpe, que não consegue consolidar sua hegemonia, apesar de todas as arbitrariedades e violências que cometeram contra a Constituição. Essa crise do partido do golpe abre uma janela de oportunidade, uma janela cujo grande objetivo é a batalha pela libertação do presidente Lula e seu direito de ser candidato, como a única saída democrática possível para o país depois da violação da Constituição, da ruptura da Constituição promovida pelas classes dominantes, pelas frações distintas do partido do golpe. Essa crise abre uma possibilidade de mobilização e de vitória sobre o golpe ao redor da candidatura do presidente Lula, que representa para o povo brasileiro a esperança, a derrota do golpismo, o retorno à via democrática. Essa era a análise que eu gostaria de fazer na tarde dessa sexta-feira. Antes de encerrarmos o programa, 2 recados. Não se esqueçam de se inscrever no canal de Ópera Mundi no YouTube. Lá vocês encontrarão edições anteriores dos programas e também poderão assistir sua transmissão ao vivo. O segundo recado: façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi. www.operamundi.com.br/apoio. A assinatura solidária de Ópera Mundi é fundamental para que nós continuemos em nosso esforço jornalístico de travar a batalha da opinião e da informação contra a mídia monopolista, oferecendo aos nossos leitores e espectadores uma alternativa decente de comunicação. Muito obrigado pela audiência, agradeço muito você estar nos acompanhando nessa tarde futebolística de sexta-feira e voltaremos a nos ver na próxima terça-feira